Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Aqui vamos fazer uma breve revisão sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa. Nós estamos na última semana para o nosso concurso e nós precisamos relembrar diversas informações e lapidar algumas outras informações que não ficaram 100% aí em nossa cabeça. Então, desde já, copiem esse quadro, tire um print aí, pause o vídeo para fazer isso e vamos lá. Estou aqui sem microfone, por isso que meu áudio está um pouquinho sem qualidade, mas isso não vai nos impedir de aprender, de pegar novas informações, perfeito? Olha só, nós sabemos que a Assembleia Legislativa ela vai funcionar no Palácio José Augusto, na Assembleia Legislativa, perfeito. Só que acontece o seguinte, que há possibilidade de a Assembleia Legislativa ela se reunir em um local diferente, perfeito? Está aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, reunião em local diferente, ou diferente local, perfeito? E aí acontece o seguinte, olha lá para o quadro, nós temos o seguinte, que de quem será a iniciativa para que a Assembleia Legislativa possa se reunir em um local diferente? Nós temos aí que a iniciativa é da mesa da Assembleia Legislativa, com a aprovação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Próximo ponto. Nós temos aqui no artigo 5º as sessões legislativas. Nós sabemos que as sessões legislativas, elas podem ser sessões legislativas ordinárias, sessões legislativas extraordinárias. E nós sabemos que temos dois períodos, de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro, acontecendo as sessões ordinárias. E no meio nós temos os recessos. Mas pode ser que nos recessos sejam convocadas sessões legislativas. E essas sessões legislativas, elas são sessões legislativas, o quê? Sessões legislativas extraordinárias. Elas podem ser convocadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, pelo governador e também pela maioria absoluta, por requerimento da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Aqui nós temos convocação do presidente da Assembleia Legislativa em 4 situações, posso colocar assim, que são intervenção em município, 2, renúncia do governador e vice-governador, 3, substituto para o governador e vice-governador, 4, nós temos aí também a situação de prisão de deputado ou questões relacionadas às imunidades, garantias destes deputados, perfeito? Nós temos aqui, e quando nós estamos tratando aqui de convocação pelo governador ou mediante requerimento da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nós temos em 2 situações, urgência e relevante interesse público. Fica ligado nessas informações aí, pois é muito importante. A prova pode dizer que é somente por meio de convocação pelo presidente, e isso não é verdade. Nós estamos vendo aqui no texto da nossa lei, perfeito? Do nosso regimento, que é uma resolução, ok? Nós temos o seguinte, que as ordinárias, nós vimos que há períodos legislativos, perfeito? E entre esses períodos há recessos, ok? Acontece o seguinte, que esse período legislativo inicial, aqui vamos dizer de 2 de fevereiro a 17 de julho, ele não poderá ser interrompido caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias não tenha sido aprovada, perfeito? Então, se ela não for aprovada, ele vai se estender ao longo do recesso, vamos dizer assim, perfeito? E nós temos ao final, e aí é utilizado um termo diferente, de 1º de agosto a 22 de dezembro, nós temos, se nesse período não for aprovado o projeto de lei orçamentária, esse período aqui não poderá ser encerrado, perfeito? A sessão ordinária não poderá ser encerrada. Ele usa até um termo diferente, para os períodos, os diferentes períodos. No primeiro período não será interrompido, no segundo período não será encerrado, perfeito? Ou encerrada a sessão ordinária, perfeito? Pulando para o artigo 7º, parágrafo 6º, nós temos o seguinte, a posse dos deputados. A posse dos deputados, ela vai acontecer no prazo de 30 dias, em
30 dias. Mas pode acontecer de, por doença, por enfermidade, por força maior, ele não poder tomar posse naquele período. Perfeito, show de bola. E aí, nós devemos lembrar que a posse ela vai ser contada a partir de quê? Vai ser contada a partir de 3 marcos. Olha só, bem tranquilo. Né? Eu não sou deputado, ok. E aí eu consegui me eleger, fui diplomado, tudo certinho. Ok, eu vou tomar posse. Vou tomar posse a partir de quando? A partir do início da sessão legislativa, né? Lá no comecinho, nós temos assim, da primeira sessão preparatória da legislatura, perfeito? Da primeira, observe esse termo que é muito interessante, da primeira sessão preparatória da legislatura. Por quê? Eu estou chegando, certo? Eu estou chegando, e aí lá no comecinho, vamos dizer assim, né? Nós temos a sessão preparatória. E aí depois começam os trabalhos do dia 2. Então a sessão preparatória acontece que dia? Dia 1º de fevereiro. Perfeito? Show de bola? Show de bola? Então lembre-se disso. Da primeira sessão preparatória. Perfeito. Mas temos a segunda situação. Vamos supor o seguinte, que há uma diplomação, a legislatura, o período de 4 anos está acontecendo, e aí eu não fui diplomado aqui no começo, né? Não fui diplomado aqui antes para tomar posse aqui na sessão preparatória. Foi durante a sessão legislativa. Então, durante a sessão legislativa, eu tenho da minha diplomação, que aconteceu bem aqui no meio, certo? Aconteceu bem aqui no meio, eu vou ter o prazo de 30 dias para tomar posse, salvo enfermidade ou força maior. E por último, ele fala assim, em outra situação, né, da ocorrência do fato que é ensejar em caso de suplente, né, de deputado, né? Então, o suplente, vamos dizer que ele é assumindo a um determinado fato que faz com que ele assuma, então, desse fato, ele tem 30 dias para poder tomar posse também. Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos eleição da mesa. Nós temos no artigo 10. Olha só, ele fala o seguinte, ó, a eleição da mesa dar-se-á em sessão preparatória. Perfeito. No dia 1º de fevereiro. Ok. Então nós temos aqui a eleição da mesa acontecendo no 1º de fevereiro na sessão preparatória. Lembre-se disso. O período legislativo é de 2 de fevereiro a 17 de julho e antes do 2 de fevereiro, 1º de fevereiro, nós temos a sessão preparatória, ok? Beleza. Essa eleição da mesa, é interessante que a gente saiba que ela vai acontecer por meio de um escrutínio secreto. Preste muita atenção, escrutínio secreto. Ok. E os deputados, eles vão assumir aqui na mesa, né, que é composta, se não falha a memória, por 7 membros, eles vão assumir para um período de 2 anos, um mandato de 2 anos na mesa, perfeito? E lembre-se do seguinte, 2 informações importantes a respeito da mesa. 1, a votação é uma votação secreta. 2, nós temos aqui que é vedada a recondução para o cargo dessa mesa, perfeito? Para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, isso significa dizer o seguinte, que nós temos aqui 2 anos, um período de 2 anos. E aí nós temos, finalizados 2 anos, nós temos uma nova eleição aqui para assumirem, né, para mais 2 anos, para outros, porventura, assumirem para mais 2 anos. E aí pode ser que esses deputados que estavam aqui na mesa, eles sejam reeleitos, segundo o nosso ato normativo, ele fala assim, vedada a recondução para o mesmo cargo. Então pode ser para outro cargo. Fica ligado. Lembre-se do artigo 10 e frisa e grifa esse final. Vedada a recondução para o mesmo cargo. Coloca uma seta aí, pois é muito importante essa informação. Ok? Vamos mais. Nós temos aí no... Deixa eu só verificar aqui no artigo 13. Artigo 13 não, perdão. Deixa eu só verificar onde está essa questão da vacância. Eu acho que eu pulei aí
Mas vamos lá, sem problema nenhum. Aqui eu esqueci de colocar o artigo. Olha só, nós temos uma passagem aí do nosso regimento, um artigo, que fala sobre a vacância em relação aos cargos que compõem a mesa da Assembleia Legislativa. Vacância, perfeito, quando há um local vago. Perfeito. Esse local, esse cargo, ele vai ser substituído, vamos dizer assim? Vai ter uma nova eleição? Depende. Depende de quê? Se essa vacância aconteceu até 60 dias do final do mandato, então o final do mandato está bem aqui, certo? Da mesa. Nós temos o seguinte, que se acontecer até 60 dias, nós teremos eleição, nova eleição, no prazo de 5 dias úteis. Grifa esse úteis aí, perfeito? E se acontecer depois, né, ou seja, já no finalzinho aqui, nós não teremos essa necessidade de uma nova eleição e o presidente designará um membro da mesa, certo? Daqueles membros da mesa, que no caso aí seriam só 6, né? Só 5, né? Porque um já saiu, ficou válido. Ele designará um deles para quê? Para que ele atue ou some aquelas atribuições, né? Então, não haverá nova eleição e alguém vai ter que fazer aquele papel, perfeito? Então, através da designação do presidente da Assembleia, perfeito? Show de bola? Continuando, nós temos aqui líder e vice-líder, bem tranquilo aqui, líderes e vice-líderes. Nós temos essa escolha, né? Um líder vai escolher 2 vice-líderes e o governador vai escolher 2 para compor a liderança, né, do governo. Lembrando que a liderança do governo ela é composta por líder e por vice-líder do governo, representante do governo, ok? Nós temos essa informação aqui, ó, está no artigo 16, parágrafo 1º, tá? Artigo 16, parágrafo 1º, que fala sobre a vacância, deixa eu só confirmar, a vacância lá na mesa, ok? Vamos passar lá para o artigo 22, é importante que vocês saibam o conceito de maioria, de minoria na casa, isso é sempre falado aí nos noticiários, é importante que a gente saiba, certo? 22, ok? Nós temos o seguinte, que 22 e o 22 parágrafo 1º, muita atenção a essas passagens aí da nossa lei, da nossa resolução. Vamos lá, nós temos aqui as frentes parlamentares que estão lá no artigo 24 e seguintes aí. Em relação às frentes parlamentares, nós temos o artigo 25, que eu acredito ser bem importante, apesar que é interessante a gente ler também o artigo 24, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Olha só, no 25 nós temos o seguinte, que as frentes parlamentares, a constituição delas, dar-se-á por ato da mesa. Perfeito, já vamos chegar aqui nessa informação. Só lendo aqui, por ato da mesa, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 5 deputados, aprovado pelo Senado. Então, pelo plenário. Então, nós temos o seguinte, ó, frentes parlamentares, nós temos a necessidade de um requerimento subscrito por, no mínimo, 5 deputados. Perfeito. Haverá a aprovação desse requerimento pelo plenário e, ok, tudo certo. Então nós temos aí o ato da mesa para a constituição dessas frentes parlamentares. Ok, tudo show de bola. Aí a gente vai para o parágrafo 1º, artigo 25, parágrafo 1º. Nós temos o seguinte, ó, um deputado, ele pode fazer o requerimento para a constituição de quantas frentes parlamentares? Várias. Perfeito. Só que ele poderá fazer, mas nós teremos o seguinte, ó, que se for aprovada, que constituída a frente parlamentar, somente poderão ser constituídas 2 trabalhando concomitantemente. Ok? Ó, poderão funcionar concomitantemente no máximo 2 frentes parlamentares propostas pelo mesmo deputado. Então, ele pode propor diversas ao longo da legislatura, mas trabalhando em conjunto somente podem ser duas. E eu quero que vocês observem também,
para não confundir, aí ó, o artigo 27, parágrafo 1º. Ele fala o seguinte, ó, o deputado, então aqui não é mais proposta, aqui é ele efetivamente trabalhando em uma frente parlamentar, que ela serve para análise da legislação, das políticas públicas, né? E elas têm um número aqui, ó, que pode ser até o dobro das comissões permanentes, perfeito? Então olha só, esse deputado ele pode propor várias, mas concomitantemente trabalhando duas, perfeito? Em efetivo trabalho. Mas propor, mas ele pode compor quantas? Aí temos o artigo 27, parágrafo 1º. O deputado poderá aderir no máximo 3 frentes parlamentares. Pode propor e elas trabalharem concomitantemente duas e pode efetivamente aderir a 3. Então ele vai aqui estar trabalhando nessas frentes aqui, até porque exige muito trabalho, né, de análise da legislação, né, de políticas públicas, e ele, imagina só que ele trabalhasse em várias outras, então ficaria muito sobrecarregado, além de outras atribuições que ele tem, perfeito? Então, nós temos aí essas informações. E no parágrafo 3º do artigo 27, ele fala que poderão participar das frentes parlamentares, o que também? Representantes de entidades públicas e de entidades privadas envolvidas com os objetivos dessa frente parlamentar. Perfeito? Na condição de colaboradores. Então, copie o quadro, informações muito importantes aí para a nossa prova. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.